verso 30 e 31. Quero seguir hoje com a série de mensagens, a terceira mensagem sobre mito ou verdade. A primeira ministração foi aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade, mito ou verdade. A segunda ministração foi semana passada. Qual foi o texto? Semana passada? Já esqueceram, irmãos? Miséria. Vou pregar hoje não, vocês vão lembrar domingo que vem? Isso, a letra, obrigado Marquinhos, a letra mata, mas o Espírito vivifica, senão eu não vou pregar hoje, vocês não vão lembrar domingo que vem do que eu falei, poxa, misericórdia. Hoje nós vamos falar, eu quero trazer uma palavra hoje que eu não sei, eu acredito que eu vou trazer alívio para uns e talvez tristezas para outros, né? Mas eu espero que seja mais alívio, porque o alívio ele tem a ver com a verdade. Nós vamos falar sobre um texto que é muito usado de forma equivocada, Atos capítulo 16, versos 30 e 31, quem encontrou diga amém. Diz assim: depois trazendo-os para fora disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa, ou como em outras traduções, tu e tua casa. Pai, obrigado pela palavra, recebe a nossa gratidão e louvor em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar no seu lugar? Antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma pergunta, uma breve pesquisa. Quem aqui conheceu o Senhor Jesus, tem certeza, obviamente, da sua salvação, e teve algum parente, alguém da sua casa, seja pai, mãe, esposo, esposa, filho, que morreu sem entregar a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Nossa, levanta a mão, gente, fica erguida, fica com vergonha não. Joia. Então está aí a resposta, se isso é verdade ou mentira. Mito ou verdade? Mito. Porque as pessoas costumam usar esse texto para dizer assim, não, é só você crer em Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. Não é verdade. Porque esse texto não é um texto universal. Salvação não é universal. Está errado. Porque se fosse assim, quando você aceitou Jesus, essa pessoa que você disse agora, levantando a mão, que morreu sem entregar a vida para Jesus, ela teria sido salva. Salvação não é por osmose. Salvação não é por atacado. Salvação não é feita por uma decisão que eu faço e a minha família toda é salva a partir desse contexto. Mito, mentira, engodo, engano, e talvez aí esteja a tristeza que eu vou trazer sobre a sua vida, para você, quem sabe, crer dessa forma. Porque salvação ela é individual. Então, nós vamos, nessa manhã, eu quero não apenas falar sobre salvação de uma forma específica, mas ela como bênção, e eu queria trabalhar essa questão de como nós podemos alcançar as bênçãos, ou como as bênçãos são ministradas, ou chegam até nós, e tendo a salvação como esse princípio, desmistificando esse entendimento que muitas pessoas têm de forma equivocada acerca da salvação, mais especificamente acerca deste texto. Então vamos lá para que a gente possa caminhar juntos. Primeiro precisamos entender o contexto deste texto. Diferente dos nossos dias, esse texto ele é escrito em um tempo onde existia uma cultura onde naquele tempo, culturalmente, o pai mandava. Hoje tem muitos pais que não mandam nem na vida dele, que dirá na vida dos filhos. Mentira ou verdade? Nós estamos vivendo dentro de um contexto onde a cultura ela é patriarcal, onde aquilo que um pai diz tem valor, aquilo que um chefe de família fala tem valor, e aquilo que um chefe ou um pai de família dizia à sua casa, todos obedeciam sem questionar. E o que era uma casa dentro desse contexto? Uma casa era um pai, uma mãe, os filhos e os escravos. Até os escravos, se um chefe de família resolvesse aderir a uma nova forma de viver, um novo conceito, uma nova ideologia, e esse chefe de família impusesse isso à sua casa, todos tinham que fazer, não existia opção. Não é o caso dos nossos dias. Mas, mesmo dentro deste contexto, a salvação dita aqui neste texto,
Não era de uma forma por osmose, como já disse, aonde o carcereiro se converteria e toda a sua casa automaticamente estaria salva. Não, pelo contrário. Cada um deveria ter a sua decisão, porque salvação ela é pessoal, salvação ela é individual. Salvação é uma decisão que o indivíduo, o ser humano, que tem um contato, como ouvimos hoje pela Escola Bíblica Dominical, com o Evangelho, ele tem que decidir estar dentro daquele contexto. E o texto não mente. O grande problema que nós temos é que as pessoas pegam os textos isolados, como nós temos trabalhado desses dias. Mas é simples, é só nós lermos um pouquinho mais para frente que você vai entender que Paulo, não, ao estender a salvação, ou trazer essa palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Paulo não prega apenas para o carcereiro. Paulo não evangeliza apenas o carcereiro. Paulo, para que se cumprisse conforme as Sagradas Escrituras dizem, ele tem que estender esse evangelho a todos da casa do carcereiro. Mas antes de lermos esse texto, para que eu possa referendar e para que eu possa respaldar a minha palavra, a minha tese, eu queria ter 3 versículos com os irmãos. E o primeiro nós precisamos ler porque nós sabemos de cor. João 3,16, que diz o seguinte, repita comigo. Porque Deus amou o mundo de... Ponto. Para que todo aquele que nele crer. Para que aquele, como o nosso presbítero creu, tenha a vida eterna. Para que aquele, como nosso irmão Reginaldo creu, tenha a vida eterna. A salvação ela é individual. A salvação ela é pessoal. Paulo escrevendo aos Filipenses diz, desenvolvei a vossa salvação. Salvação é pessoal. Outro texto que eu ler com vocês, o pastor Felipe leu ele hoje aqui pela manhã, vocês leram, quem está na escola dominical está afinado com isso, e eu louvo a Deus porque eu não costumo ler nem a relação das músicas que vem, apesar de fazer parte do grupo de música da igreja, eu não gosto de ler, mas estamos caminhando no Espírito, bem como a questão da ministração da escola bíblica dominical, estamos no Espírito. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16, que foi lido nessa manhã. Romanos capítulo 1, versículo 16. E eu queria que você lesse comigo na projeção. Romanos 1, 16. Todos leiam junto comigo. Vamos ler? Pois não me envergonho do Evangelho. Pronto. De todo aquele que crê. Para ser salvo é necessário, eu posso crer por você? E não espere que eu creia, porque eu estou mal crendo por mim. Quer que eu creia por você? Não. De todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Primeiro do judeu e também do grego. Vamos avançar um pouquinho mais. Ainda aí, em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos, capítulo 10, versículos de número 9 e 10. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Se com a boca você, fale comigo você, fale eu. Se com a boca você confessar, vamos continuar, Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você, quem será salvo? É individual. Salvação é pessoal. Vamos ao próximo versículo, que ele diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu não posso confessar por outro, né? Tem que confessar por mim. Você confessa por você. Você
crê, você acredita, você recebe. Jesus vem e entra no seu coração. A salvação, ela chega à sua casa. Ora, não sabeis vós que sois casa do Espírito Santo. Amém, queridos? Alguma dúvida quanto à salvação? Sim ou não? Então, o texto de Atos 16, 32 é usado de forma muito equivocada. Mas vamos voltar a Atos capítulo 16, versículo de número 32, para a gente ver essa situação aqui. Atos 16, 32. Depois que o carcereiro diz: o que devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que o carcereiro faz? Leva Paulo para dentro da sua casa. E o que Paulo faz a partir daí? Vamos ler? E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Leia comigo. E pregaram a palavra de Deus e a todos os que faziam parte. Amém, queridos? O carcereiro não aceitou Jesus na prisão e chegou em casa e falou assim: vocês, todo mundo está salvo agora, porque eu creio no Senhor Jesus e Paulo falou que é eu e a minha casa. O que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então vão lá em casa comigo. Ele leva Paulo para casa. Paulo chega, prega a palavra de Deus para o carcereiro e para todos os que estavam na casa do carcereiro. E aí a salvação chegou na casa dele. Porque aqueles que estavam na casa e receberam o evangelho, alcançaram a salvação. Então, queridos, talvez está com uma tristeza para você, porque você estava orando assim, né? Ah, Deus, eu estou aí. A palavra do Senhor diz que se eu for salvo, a minha casa também vai ser salva. Não, irmão, não está dizendo isso não. Ruim para você. E de certa forma, meio que uma preguiça, né? Porque a gente crê nisso, dizendo que vai ser salvo eu e a minha casa, e o que eu faço? Eu nem falo de Jesus para minha casa. Por quê? Porque vai passar por osmose. Vai chegar uma hora que Deus vai cumprir a promessa dele, que a minha casa vai ser salva. Não evangeliza a sua casa não, para você ver se alguém vai ser salvo. Não testemunhe de Jesus como um salvo em Cristo Jesus dentro da sua casa, para você ver se alguém vai ter um contato com a salvação. Nós temos que falar do Evangelho. Nós somos chamados para evangelizar. Nós somos falados para falar do Evangelho. Evangelizar não, falar do Evangelho. Chamado para evangelizar é complicado, porque fica parecendo proselitismo, né? Dentro aqui, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Dentro da nossa casa, para começar. Fora da nossa casa, a tempo e fora de tempo. Mas não é por osmose. Porque salvação é uma bênção individual. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, pensando sobre essa perspectiva das bênçãos, como elas chegam a nós, eu queria que a gente pensasse. Eu classifiquei aqui as bênçãos em 3 tipos de bênçãos. Bênçãos individuais, bênçãos coletivas e bênçãos específicas. A salvação é uma bênção individual. É para cada indivíduo, de forma pessoal. Fosse assim, era bom você nascer filho de pastor. Pastor, está salvo. Se fosse filho de um perdido, está perdido. Não haveria nisso justiça de Deus. Então, a bênção da salvação é uma bênção individual. Eu queria ler alguns outros textos nessa manhã. Nós vamos ler Bíblia. Alguns textos, alguns versículos. Abra comigo Mateus capítulo 24, versos 12 e 13. Mateus capítulo 24, mais um exemplo de bênção individual. Mateus capítulo 24, versículos de número 12 e 13. A palavra do Senhor, ela diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Olha o verso 14 que ele diz. 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo.
Salvação, bênção individual. Aquele que perseverar. Eu não posso perseverar por você, eu posso te ajudar, eu posso te fortalecer, eu posso te encorajar, eu posso carregar você das minhas costas, mas a salvação é só se você perseverar até o fim. Estamos caminhando juntos, irmãos? Amém ou não? Sim ou não? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então aqui a salvação é uma bênção individual. Mas nós temos bênçãos que são coletivas. Essas são para todos. Que podem receber sozinhos ou podem receber com todo mundo junto. Mas todos são acessíveis a essa bênção. Texto muito conhecido nosso, vamos para Atos. Quero ler agora em Atos capítulo 1, versículo 8. Que eu creio que a igreja quase toda sabe esse texto de cor, não é isso? Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até... Essa é uma bênção coletiva, é para todos. E ainda respaldando o que está escrito em Atos 1:8, vamos para Atos capítulo 2, versos de 1 a 4, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Veio o que do céu? Um som. Como um. Aqui, eu vou dar um spoiler aqui, né? Não sei nem se eu vou falar sobre isso depois, mas enfim. Aqui tem um outro mito. Porque normalmente quando você vai falar do batismo com o Espírito Santo, você fala que veio um vento. Sim ou não? Todo mundo fala, veio um vento naquele dia. Mas não veio um vento. Olha o que está escrito, é só questão de ler. Veio do céu como um. Eles não sentiram o vento, não. Eles ouviram um barulho que parecia um vento. É fácil fazer isso. É só pedir para os meninos ali entrar na internet, lá no YouTube, e colocar som de vento. Tem como vocês fazerem isso aí? Faz aí para mim enquanto eu acabo de ler. Procura aí, vê se dá para fazer isso. Não sei se pode, estou pegando eles desprevenidos. Mas vamos continuar. Um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Bênção coletiva. É para todos. Veio sobre todos que ali estavam. O Espírito Santo veio, foi derramado sobre eles. E essa era uma promessa que estava descrita lá em Joel. Se a gente for agora, vamos aqui no versículo 16 do mesmo capítulo, capítulo 2, versículo de número 16. Olha o que está escrito. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Pedro está explicando o ocorrido dentro da casa. Porque os homens, ao ouvirem eles falarem em outras línguas, falaram, estão embriagados. Então Pedro vem e explica. Verso 17, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda humanidade, ou em outra tradução, sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês farão o quê? Os seus jovens terão o quê? Os seus velhos farão o quê? Até sobre os servos, leia-se no lugar de servos, escravos, porque é uma sociedade escravocrata, escravos, até sobre os escravos e sobre as escravas, derramarei do meu Espírito. É uma bênção coletiva, ela não alcança, ela não contempla classe social, ela não contempla apenas gênero, ela não contempla recursos financeiros, é uma bênção para
toda a humanidade. A humanidade que tem o direito a uma bênção individual, que é a salvação, recebe, a partir desse momento, todos os que são salvos têm direito a essa bênção coletiva, que é o derramar do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Solta para nós aí. O que você está ouvindo? Você está ouvindo o quê? Você está sentindo o vento aí, está soprando você? Se estiver soprando, eu vou clamar pelo sangue de Jesus. Ou então é alguém que está querendo brincar com você, está soprando no seu ouvido. Foi isso que aconteceu naquele dia. Não teve vento, teve um som como de um. Foi isso que aconteceu. Eles começaram a ouvir isso, de repente foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que repousaram sobre a cabeça deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, queridos? Bênção coletiva. Mas a bênção também pode ser uma bênção específica. E a bênção específica, ela é, como diz o nome, específica para alguém. Ou pode ser para uma comunidade, para uma pessoa, para uma família. Mas quando nós dizemos de bênção específica, é porque ela é específica para uma determinada situação ou circunstâncias. Ela pode se repetir no outro lugar? Pode. Mas não é aquela para aquela pessoa, é para uma específica para uma outra circunstância, situação. Eu vou dar um exemplo aqui em Atos, mesmo para a gente não ficar correndo muito. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante, a cura do coxo. Pedro e João, versículo 1, estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que ia entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando pela mão direita do homem, ajudou a levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era o mesmo que pedia esmola sentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados, espantados, como o que lhe tinha acontecido. Uma bênção específica. Quantos coxos existiam em Jerusalém? Muitos. Mas essa bênção foi para aquele coxo. Quantos cegos estavam na mesma região que Bartimeu? Irmão, se for olhar nos evangelhos, vai ter cego, leproso, paralítico, assim naquele tempo, pelo amor de Deus. Mas é muito. É muito. Tinha tanto leproso que Jesus uma vez só curou 10. Sim ou não? Então você percebe que a enfermidade era um negócio assim, era mata, para puxar com rodo na época de Jesus. Mas você vai ver que Jesus, na época, por exemplo, do Bartimeu, quantos cegos de repente poderiam estar ali? Porque era comum o esmolar, fazia parte da cultura e da lei judaica. Mas a bênção foi para Bartimeu. O que queres que eu te faça? Eu quero ser curado. Eu quero ver. Então seja curado. Foi uma bênção específica para aquele. Outros cegos foram curados? Foram. Sim. Uma bênção específica para cada um deles. Então, nós precisamos entender, queridos, porque muitas vezes você vê Deus fazendo alguma coisa na vida de alguém e você quer também. Mas às vezes Deus não tem aquilo para você, porque aquilo foi específico para aquela pessoa. Isso acontece nas comunidades de fé. De repente você olha uma igreja que abriu ontem, daqui 2, 3 metros está explodindo de gente saindo pelo ladrão. Você fala assim, mas por que lá está aqui e aqui não acontece? De repente Deus tem algo específico para aquele momento. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, queridos? Deus tem algo específico para cada um de nós. Quando você vê, por exemplo, Davi e Saul na guerra contra o Golias,
o Saul oferece a armadura dele para Davi. Sim ou não? Estou falando verdade ou estou falando mentira, gente? Tá certo? Bom, se você pegar Saul, a Bíblia fala que Saul ele era o mais alto dos homens do exército de Israel. Dos ombros para cima, Saul sobressaía todos. Era mais ou menos assim, se colocasse uma lâmina, né? Imagina aí uma guilhotina, no homem mais alto de Israel que não fosse Saul, colocasse ela no nível e passasse ela, só a cabeça de Saul que ia rolar, porque ele era mais alto que todo mundo. Então, isso, quando Saul oferece a armadura dele para Davi lutar contra Golias, o Davi também não devia ser muito pequenininho, não. Porque seria muita burrice do Saul, um homem alto, oferecer para um nanico, né, para o pastor Eliatã, né, porque aprendi desde pequeno que Davi é um naniquinho. Na escola dominical sempre me ensinaram isso, né? Então, é uma burrice o Saul oferecer a roupa dele para o nanico. É incoerente, irmãos. Presta atenção. Só precisa de ler a Bíblia e ter uma atenção nessas coisas. Então, o Davi não era pequeno. Ele devia, pelo menos, regular ali na altura com Saul. E ele até veste a armadura. Só que ele não luta com a armadura, não é porque ela não coube nele, não. Como diz o outro, não é porque ela não cabeu nele, não. Ele fala para Saul, eu não vou lutar com isso porque eu não estou acostumado. Em outras palavras, ele estava dizendo para Davi assim, ou para o Saul assim, Saul, isso aqui é para você. Você que está, esse negócio é específico. Para mim, Deus tem outra coisa. Luta com a armadura, que essa coisa é específica para você. Para mim é outra coisa. É a mesma coisa se o Davi tivesse tido a experiência com a funda e ter derrubado alguns gigantes com a sua funda, e o Saul aparecesse para ele e oferecesse, não, pode deixar que eu vou lutar. Ele falou, pega aqui a minha funda. O Saul ia falar com ele, cara, não dá, bicho, eu não sou acostumado com esse negócio de tacar pedra na cabeça dos outros. Se sou eu, Eliatã, já falava de cara com Davi, falou, olha, esse negócio de mira não é comigo. Você me dá uma pedra para acertar naquela televisão que é grande, é capaz de eu acertar a cabeça da irmã Maria lá atrás, mas não acerto a televisão. De tão ruim de mira que eu sou. Agora, se quiser partir para cima, a gente vê o que acontece. Baixinho. Baixinho aqui, irmãos, só não tem tamanho, viu? Mas era chato, na escola, você tem que ver. Por quê? Porque não é para mim. E nós temos que ter esse entendimento, queridos, tem bênçãos que Deus ele vai trazer especificamente para você. Tem palavra que Deus vai trazer para você. Tem experiências que você vai ter com Deus que ninguém mais vai ter. Porque ela é específica para você. Quantos nas Sagradas Escrituras viram Jesus como João viu Jesus na ilha de Patmos? Ninguém mais. Só João teve aquela visão, os seus olhos como chama de fogo, o seu cabelo como a mais branca lã, os seus pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Quem mais teve essa experiência? Quem mais teve a oportunidade de gozar desta bênção de ver Jesus glorificado? Só João, mais ninguém. Eu não sei se eu falei isso aqui, eu acho que eu falei um tempo atrás, né? Ainda tem música feita por essa, né? Tem uma música que eu fui numa igreja pregar uns tempo atrás aí, e estavam cantando uma música dessa, que ele é lindo, 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 né? Seus olhos como chama de fogo, sua boca uma espada. Ah, me ajuda aí, meu irmão. Se eu não estou na mesma condição de João, eu estou andando na rua, saindo daqui da igreja, fechando a igreja, vou entrar no meu carro, aparece Jesus desse jeito, eu saio correndo. Me ajuda aí. Não tem nada de lindo nisso. Isso é óbvio que João está ali no Apocalipse, é uma visão, é uma linguagem apocalíptica. O que João estava querendo demonstrar através dessas imagens era o poder, a grandiosidade de Jesus. Mas imagine você encontrar com alguém andando na rua, soltando fogo pelo olho, uma espada saindo da boca, o pé brilhando como latão e o cabelo branco como a mais pura lã. Me ajuda aí, você vai falar que é bonito? No mínimo você vai assustar, cair duro para trás, sair correndo ou ficar paralisado por causa do susto. Não aguenta fazer nada. É umas coisas que tem no nosso meio que para mim é complicado, mas deixa lá. É da igreja de Jesus, Jesus aceita, recebe, porque ele não é eu, ele é misericordioso. Enfim, fecha o parênteses. O que eu quero dizer é que ninguém viu João, ninguém viu Jesus como João viu, porque Jesus apareceu para ele. Tem coisa que Deus tem, é um negócio só com você. É específico para você.
Você quer ver outro exemplo dessas bênçãos específicas? Moisés. Deus fala com a turma de profeta. Tem profeta no meio de vocês? Aí vai a ola, né? Todo mundo levanta os profetas. Deus vai falar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com vocês, eu falo por meio de? Oi, gente, vocês não lembram, não? Sonhos. Eu estou nessa turma aí, viu, gente? Porque Deus sempre fala muito comigo com sonhos. Então eu estou nessa turma da segunda classe. Mas com o meu servo Moisés, é todo mundo que Deus falou face a face? Porque a coisa, queridos, é tratada de forma individual. Quem está me entendendo, diga amém. Deus tem uma bênção para cada um de nós, específica para nós. Deus tem bênção que Ele vai derramar nessa coletividade. É onde a comunhão que o Senhor ordena, a bênção e a vida para sempre. É aqui. E tem bênção que ela é apenas individual. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, queridos. Eu quero que você vá para casa hoje com esse entendimento. Você nasceu para ser alvo das bênçãos de Deus. Nós nascemos para ser alvo das bênçãos de Deus. Mas nós precisamos entender como elas chegam até nós. Como elas são liberadas sobre nós. Para que nós possamos ser mais assertivos. Para você parar de orar por bênçãos que você não tem direito. Ou que você acha que tem direito, mas não tem. Ou que você acha que é uma bênção coletiva, mas ela é uma bênção individual, é só para você. Ou individual só para você, não. Individual só para aquele que assume, toma posse dela. Ou uma bênção específica, que é só para você. Ou só para uma outra pessoa. Se Deus quiser compartilhar com você, Ele até pode compartilhar. Mas vai compartilhar segundo a vontade dEle, não quer dizer que Ele tem que fazer. Agora, para trazer um alívio no seu coração e nós orarmos, aí você pergunta para mim, pastor, crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Mas e se eu quiser crer nisso? Irmão, creia. Crer não paga nada. Na verdade, nós somos chamados para crer. Na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quiser tomar posse e crer dessa forma, fique à vontade. O que você não pode é colocar a culpa no Senhor se isso não acontecer. Se acontecer, dê glórias a Deus, porque você creu e a pessoa pela a qual você tem orado, você tem buscado, você tem falado do Evangelho, ela teve uma experiência e ela creu. E a salvação chegou na vida dela e, obviamente, dentro da sua casa. Deixei vocês mais confusos ou não? Sim ou não? Amém, queridos? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu, primeiramente, a tua casa. Se o Evangelho chegar ali, e se eles entenderem, compreenderem e se renderem ao Senhor Jesus, a tua casa também será alcançada em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Por mais que essa palavra não seja uma palavra que é passada por osmose, eu quero orar para quem quer ver essa palavra cumprida na sua vida, na sua casa, por exemplo. Mas, se você quer ver essa palavra cumprida na sua casa, você precisa ser o agente transformador. Ou seja, você precisa abrir a sua boca e falar do Evangelho. Porque se você não falar do Evangelho, o que adianta? Paulo entregou a palavra e foi à casa do carcereiro e falou do Evangelho para o carcereiro e para todos da sua casa. Não adianta você só ter alcançado a graça da salvação, essa bênção que é individual, e quer que a sua casa alcance, mas você não fala do Evangelho. Não vai acontecer, meu irmão. Claro, Deus pode ter misericórdia, enviar alguém lá do outro lado para pregar o Evangelho? Pode. Mas se você que está dentro de casa não abre a sua boca para falar do Evangelho, qual é o seu comprometimento com isso? Você tem que falar do Evangelho. Você não fala por quê? Por vergonha? Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Quando nós continuamos a leitura do capítulo 10, ele vai dizer sobre aqueles que são enviados. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho ou as
boas novas. Nosso tema esse ano é colheita. Agora, para colher, tem que plantar. Até aqui, nós já estamos chegando na metade do ano. Você tem falado do Evangelho na sua casa? Você tem falado do Evangelho no seu trabalho? Você tem falado do seu Evangelho na sua faculdade? Você tem falado do seu Evangelho nas festas de família? Não é ser o crente chato, não, porque vocês sabem que eu sou contra crente chato. Já falei isso aqui várias vezes. Mas é você não perder a oportunidade de falar do Evangelho, e oportunidades aparecem todos os dias. Eu não tenho o dom de evangelista, que nós estamos estudando lá com os jovens. Você não tem o dom de evangelista, você pode até não ser evangelista, mas você sabe evangelizar, você pode evangelizar. E o que é evangelizar? Falar do Evangelho. Nós estamos vivendo um ano que é importantíssimo para falar do Evangelho. Porque está todo mundo colocando a esperança no Lula ou na continuidade do Bolsonaro. Pois eu vou trazer outra má notícia para vocês. Nenhum dos dois traz esperança para nós. Nós estamos no bico do urubu na mão dos dois. Porque não é ele. E se viesse o Trump, estaria no bico do urubu. Se vier o Biden, está no bico do urubu. Se ressuscitassem a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, estaríamos no bico do urubu. Porque não é homem que muda. É o poder de Deus, é o Evangelho. É o Evangelho. Então, quando alguém reclamar de você, do Lula, ou do Bolsonaro, ou da política, está aí uma ótima oportunidade de você falar do Evangelho. Você pode muito bem dizer, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum desses aí tem condição de mudar. Nenhum desses tem condição de mudar a nossa situação. A situação está complicada. Mas tem um que pode. Quem? Terceira via? Não, é a primeira via. Jesus Cristo. Ele pode mudar a nossa sorte. Porque ele pode, se for o Bolsonaro continuando, trabalhar na vida desse homem. Se for o Lula que vai voltar, trabalhar na vida desse homem. Se for a Tebet, trabalhar na vida dessa mulher. Porque só Jesus tem resposta. Só Jesus é a solução. A gente quer por osmose. Eu já aceitei Jesus, então a minha casa, tudo vai ser salvo. E fica quieto, não fala nada, dá mau testemunho. Não, irmãos, não. É individual a salvação. É uma decisão pessoal. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então abre essa sua boca. Na mesma força, mesma categoria, mesmo conhecimento que você tem para falar de política, de futebol, da vida dos outros. Desculpa, é só brincadeira, tá? Eu sei que você não fala da vida dos outros. Está brincando. Fale do Evangelho. Fale de Jesus. Jesus é a solução para a vida do perdido. Jesus é a solução para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu tio, para a sua tia, para o seu avô, para a sua avó. Jesus é a solução até para as criações. Jesus é a solução. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje eu não vou chamar aqui à frente não, porque essa oração pega lá daquela parede para lá. Para quem está lá fora, é para todos nós. Se a gente quer ver a nossa casa salva, nós precisamos de abrir a boca e falar do Evangelho. Para que essa bênção que é individual chegue aos corações. E obviamente as outras bênçãos, sejam específicas ou coletivas, elas vão acontecendo naturalmente. Amém, queridos? Eu quero orar, mas eu queria que você orasse também no seu lugar. Falando, Senhor, conta comigo, conta com a minha boca para anunciar o Evangelho. Usa a minha vida para salvar os da minha casa. Usa a minha vida para salvar a minha parentela. Usa a minha vida, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me a mim. Sabe, querido, abra a boca e fala. Não tenha medo. Pastor, não sei o que dizer. Jesus já tem resposta para isso. Mateus capítulo 10. Quando vocês chegarem diante dos poderosos, dos príncipes dessa terra, e não souberem o que falar, não se preocupem, porque naquele instante, naquela oportunidade, o meu Espírito colocará na boca de vocês, você tem que falar. Você tem que estar só conectado e à disposição. Essa semana eu tive uma experiência muito
muito, muito forte. Assim, para mim foi forte. É simples, mas para mim foi forte. Eu estava lendo, acabando de ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu estava lendo o texto, comecei a ler o versículo, na hora que eu li uma palavra naquele versículo, Deus falou comigo assim, liga para fulano de tal. Mas eu fiquei assim, cara, isso é coisa da minha cabeça. Ligar para fulano de tal, é da minha cabeça, foi terça-feira isso aconteceu. Mas que troço assim, incomodando. Aí peguei o telefone, mandei um WhatsApp primeiro, para um pastor amigo meu, de outro estado. Mandei o WhatsApp para ele, tá aí, eu tô precisando falar com você falar? Agora. Liguei para ele e falei, rapaz, estava lendo esse texto assim, 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 assim. Na hora que eu cheguei nessa parte do versículo, nem acabei de ler o versículo todo. Deus, o Espírito Santo falou, liga para ele. Eu estou ligando para você, rapaz, isso pode ser coisa da minha cabeça. Ele falou, não, pastor. Eu estava ajoelhado aqui agora. E falei, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. Levantei do joelho, sentei na cadeira, seu telefone tocou. A única coisa que você precisa estar, meu irmão, é a disposição. E é essa oração que eu quero que você faça nessa manhã. Senhor, usa minha vida, eis-me aqui. E quando seu marido, sua esposa, seu filho, sua tia, papagaio, periquito, der oportunidade, você vai abrir a boca. Você não vai ser aquele crente chato, não. Você vai abrir a boca com uma palavra de sabedoria e vai falar assim, Senhor, é agora. Usa minha vida. Você vai trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Às vezes pode ser uma palavra de confronto, mas tudo com amor. E as barreiras vão cair por terra. As amarras vão cair por terra. A resistência. A gente fica com vergonha, ou fica a desgraça do politicamente correto dos nossos dias. Eu tenho que respeitar o outro. Você não desrespeita ninguém quando você fala do Evangelho. A não ser que você fale de forma desrespeitosa. É diferente. Porque tem crente que é desrespeitoso. Ele vai falar do Evangelho, mas primeiro ele quer acabar com a religião do outro. Com a roupa que o outro está vestido. É burrice e desrespeito. Mas ninguém desrespeita ninguém anunciando o Evangelho. Porque antes de qualquer coisa, o Evangelho ele é embebido em amor. Abra sua boca com amor e fale do Evangelho. Jesus é a solução. Jesus tem resposta. Irmãos, o nome de Jesus tem tanto poder, tanto poder. Chega para um católico, qualquer pessoa e fala com ele assim, vai com Deus, ou Deus te abençoe. Não dá nada. Agora fala com ele assim, que Jesus te abençoe. Você vê que o negócio muda, fica assim. Faz essa experiência. Porque não é o nome de Deus que tem todo o poder. O nome de Deus está contido no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode te curar. Jesus pode transformar. Fico com medo de falar do nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Por que ele tem poder debaixo da terra? Porque Lázaro já estava debaixo da terra e o nome de Jesus trouxe aquele defunto para cima da terra. O nome de Jesus é poderoso. Lembra dessa música antiga? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo. Nome mais santo, nome mais puro, nome mais lindo é o nome de Jesus. A segunda parte é assim, ó. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais sublime, nome bendito é o nome de Jesus. Tem essa música aí? Vocês acham ela aí? Essa é do Arco da Velha. Poderoso, né? O nome de... o nome dela é? O nome de Jesus. A música do Ademar de Campos, o nome de Jesus é poderoso. É isso aí. Vê se vocês acham ela aí. E vamos orar.
Fala, eu quero ser usado pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Sabe por que você ainda não venceu? Porque essa é uma bênção coletiva e você não faz uso dela. Você faz uso do, não, vou esperar uma outra hora, quem sabe, mas isso. Não, irmão, abre a boca e usa o nome de Jesus. A Bíblia fala que o inferno treme. Por que a sua família não vai tremer? Por que o diabo não vai tremer? Muitas vezes não treme porque nós não estamos numa posição de fazer uso do nome de Jesus. A gente está envergonhando o nome dele com nossa ação, com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, com as nossas falas. E é óbvio que não vai fazer diferença. Mas se você estiver debaixo do sangue de Jesus, se você estiver guardado pela palavra do Senhor, abra sua boca e faz uso do nome de Jesus, que o inferno vai tremer. As cadeias vão cair. Pai, no nome de Jesus, que essa seja uma manhã de abertura de olhos e entendimento. Que seja uma manhã, Pai amado, que nós que aqui estamos, tenhamos as nossas amarras cortadas, as nossas cadeias derrubadas por terra, os grilhões rompidos, as prisões abertas. Eu estou orando para o teu povo, estou orando por mim e pelo teu povo. Não estou orando para o ímpio, porque muitas vezes nós estamos presos, estamos cativos na nossa mentalidade, somos cativos do nosso pseudo-respeito, como se o Evangelho desrespeitasse. Não. Eu clamo ao Senhor por libertação nessa manhã sobre a tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. E que o teu nome, além de libertar, gere intrepidez e ousadia. Que ninguém tenha medo de falar, Jesus é a solução. Que ninguém tenha medo de falar, Jesus tem a resposta. Que ninguém tenha medo de dizer, Jesus é a cura. Que ninguém tenha medo de abrir a sua boca, vergonha de abrir a sua boca e falar do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Assim como fomos transformados, nós queremos ser agente de transformação para aqueles que estão perdidos. Nós, como Paulo disse, somos devedores e precisamos anunciar o Evangelho. Levanta, Senhor, nessa manhã um exército nesse lugar de pessoas que têm o Evangelho na sua boca, tenham o poder, a coragem, a estrutura, a força do nome de Jesus sobre a sua vida, para poder falar, para poder anunciar. É desse Jesus, diziam os apóstolos, é esse Jesus que nós pregamos. Aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo diante do Pai. O nome de Jesus é poderoso. Vai embora para sua casa nessa manhã, meu irmão, para onde você for, cheia desse poder, que é o nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Creia
isso. O nome de Jesus sara os feridos. Diga: nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Diga mais uma vez: poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Ele levanta os mortos. O nome de Jesus. Lázaro, sai para fora. Talita, cume. Aleluia. Ele é santo. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome mais santo. Diga: nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia!